Bom, irmãos, a paz do Senhor, sou Maria Paiva, estou aqui gravando mais um áudio. Bom, nesse áudio eu gostaria de fazer algumas perguntas, para os nossos amigos católicos, que chamam muita gente de ignorante, de burro, de bruto. Essas perguntas é para você meditar um pouco, E todas as perguntas é baseado nas escrituras, tanto que eu vou deixar aqui as passagens para você olhar na sua Bíblia, E eu peço que se alguém responder, tenha pelo menos a educação de fazer como eu, de mostrar nas escrituras, Porque tudo que eu vou dizer, eu vou mostrar na própria Bíblia de vocês que está escrito. Então eu espero que vocês façam o mesmo, Visto que eu não vou mostrar o que eu vou falar aqui, não é em livro da igreja que eu vou, não é em dogma nem em tradições, mas é na Bíblia de vocês mesmo, Então eu acho que tem o direito de também receber a resposta de acordo com as escrituras, não de acordo com livros, dogmas e tradições de igreja, Então vamos lá. As pessoas nos criticam muito por pregar só Jesus. Só fala em Jesus, só fala em Jesus. Aí eu pergunto, quando Paulo, Pedro, Estevão, quando eles pregavam, eles falavam em quem? Eles falavam neles ou eles falavam de Jesus Cristo, Quando Pedro e João foram até o templo, onde estava lá o aleijado, num templo chamado Portão Formoso, Eles curaram ali aquele aleijado em nome de quem? Foi em nome de Pedro, foi em nome de João ou foi em nome de Jesus, Porque hoje se dá esses milagres, E eles atribuem toda a honra, toda a glória, aos servos, não ao Senhor. Visto que foi isso que fizeram naquela época, Deram honra e glória a João e a Pedro, pelo que eles o repreenderam e disseram que eles não haviam curado o homem, mas sim o Senhor Jesus Cristo. Então era a ele que deviam dar honra e glória, porque foi pelo poder dele que ele voltou a andar e não pelo poder dele mesmo. Eles deixaram isso bem claro, que hoje muitos confundem as coisas, Deus opera o milagre, e eles agradecem ao servo. Afinal de contas, se você tiver uma moto, aí você leva ela, de repente ela dá o prego, Você leva ela até o mecânico para ajeitar ela. Lá ele vai usar algumas ferramentas. Aí descobre o defeito, ajeita a moto, no final você vai agradecer a quem? Você vai agradecer a ferramenta? Ou você vai agradecer ao mecânico? Certamente vai agradecer ao mecânico, porque foi ele que fez o trabalho, As ferramentas não iam fazer o trabalho sozinho, Pois é, o mecânico é Jesus Cristo e as ferramentas é o servo, Eles são usados, mas quem opera o milagre, quem tem o poder de operar o milagre é Deus. Então a honra e a glória é dele, não do servo dele. Como não? Então vamos lá. Bom, vamos lá. Se Jesus é o nome acima de todos, conforme está em Filipenses 2, do verso 9 ao 11, porque a igreja leva o nome do servo, Ora, Jesus não foi exaltado acima de todos, Então o nome que deve ser levado em consideração é o dele, Porque a gente não vê o nome de Jesus sendo muito levado em consideração, a gente vê, mas é o do servo, Tanto que as igrejas levam o nome deles. Se somente em Jesus está a salvação, Como disse Pedro em Atos 4:12, porque tanto falando do servo e tão pouco do Senhor, Se é o filho que salva, por que falam mais da mãe do que do filho, Se em Gênesis 3:20 diz que Eva é nossa mãe, por que dizem que é Maria, Visto que a geração começa com Eva e não com Maria, A geração começa com Eva. Quem é que descende de quem? Quem foi que veio primeiro? Foi Maria ou foi Eva, Maria descende de Eva ou Eva descende de Maria, Então lá em Gênesis 3:20 esse título foi dado a Eva e não foi tirado dela para dar a ninguém. Até porque não existe nenhum escrito, nenhuma passagem dizendo que Maria é nossa mãe, Até porque o simples fato de Jesus entregar a mãe dele a um discípulo não quer dizer que ela seja a mãe dele. Embora ele diga, mãe no sentido de cuidar, No sentido de cuidar. Se São Paulo diz que Deus não pode ser representado por imagem, em Atos 17:29, por que faz imagem de Jesus, se Jesus é Deus, Se Jesus nos ensinou a orar somente ao Pai, como na oração do Pai Nosso, por que então reza para a mãe dele e os servos? Porque o apóstolo João diz em 1 João 2:1 que só temos um advogado e prego que existe outro, porque ele disse apenas Jesus Cristo e dizem que é Maria. Porque o apóstolo Paulo diz em 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5, que só existe um mediador, e vocês dizem que existe vários, e ele disse ser Jesus Cristo. Então, por que dizem que é Jesus Cristo e os servos?
Porque em Mateus 7, 13 e 14, Jesus disse que existe dois caminhos para onde o ser humano vai, vida e perdição, isto é, céu e inferno. E por que prego que existe três, né? Céu, inferno e purgatório, né? Porque Jesus nunca falou nele. Se Maria é maior, como dizem, porque tem o livro de Ruth e Esther, não tem o livro de Maria, visto que ela é maior. Se Maria diz ser serva de Deus em Lucas 1,38 e em Lucas 1,48, então por que dizem que ela é rainha? Se ela mesma diz ser serva. Porque Jesus diz em Mateus 6,24 que só devemos servir a um Senhor. E ele serve a Jesus e aos servos, né? Por isso que nós servimos só a Jesus, porque ele disse que só pode servir um Senhor. Porque Jesus disse que o Pai que nos leva a ele, e vocês dizem que é a mãe desprezando o Senhor Jesus Cristo, né? Quiser mais informação é só ler lá João 17, que Jesus diz por várias vezes que é o Pai que nos leva a ele. Porque na ceia Jesus parte um pão e na igreja não parte o pão, visto que nem pão existe, né? Se Jesus deu vinho para os apóstolos beber, por que só o padre bebe? Porque Paulo diz em 2 Coríntios 5 e 7 que devemos andar por fé e não por vista, né? E vocês crêem no que vê, tanto que a igreja é cheia de imagem, né? Para vocês ficar olhando elas, porque acham que só pode crer em Deus se vê, né? Como o costume do povo pagão, que eles só acreditavam nos deuses deles se a igreja fosse cheia de imagens. Eles não criam naquilo que eles não poderiam ver, não poderiam se prostrar, não poderiam carregar nos ombros, né? Por isso que os egípcios não acreditavam no Deus de Israel, porque eles não podiam ver ele. Que eles não creem naquilo que não pode ser representado por meio de imagem, naquilo que eles não veem, né? É a maior prova do paganismo está aí, nas imagens, que a igreja é cheia. Porque os próprios pais da igreja primitiva, como Clemente de Alexandria, Cirilo, Irineu, Tertuliano, Orígenes, defendia a sola escritura e condenava a imagem, né? E a igreja, que diz ser a primitiva, nega a sola escritura e é cheia de imagem, visto que os próprios pais da igreja primitiva condenavam, né? Porque Paulo diz em 1 Coríntios 3:5 que devemos ser de Jesus, né? E eles dizem, eu sou de Maria, sou de Pedro, sou de João, né? Visto que o apóstolo Paulo diz que devemos ser de Jesus Cristo, então tá aí, né? Todos baseados nas escrituras, tudo baseado nas escrituras, né? Agora eu quero que me mostre na Bíblia de vocês mesmos, onde é que tem dizendo, né? Que Maria é nossa mãe, como tem dizendo lá em Gênesis 3:20, né? E chamou Adão sua mulher Eva, porque era a mãe de todos os viventes. Agora eu quero ver uma passagem dizendo que Maria é a mãe de todos os viventes, porque foi um título dado a Eva, e esse título não foi tirado dela, né? Também uma passagem que diga que existe outro advogado além de Jesus Cristo, visto que o apóstolo João diz que é só um e é Jesus Cristo. Cadê a passagem que diz que existe outro, né? E Paulo também diz que é um só mediador, né? Cadê a passagem que diz que existe outro? Que Maria é, que José é, que Pedro é. Cadê? Que eu nunca vi, né? Sem falar na carta aos Hebreus, né? Todinha defende que Jesus é o único mediador da nova aliança feita entre Deus e os homens, né? Então, cadê as passagens que provam isso aí, né? Nas escrituras não tem, mas nos dogmas e tradições certamente tem. Tá aí a verdade, para meditar, pensar aí. Toda baseada nas escrituras, nem em livro, nem em dogmas de igreja, não. É nas escrituras, porque afinal de contas, assim como os pais da igreja defendiam, nós também defendemos que ela é o pilar de nossa fé, né? E outra coisa, pode observar que essas pessoas aí, eles não têm nenhuma consideração pela Bíblia. Observe quando eles pegam na Bíblia o desprezo que eles têm por ela. Eles pegam na Bíblia, parece que eles estão pegando numa coisa abominável, numa coisa que dá nojo, né? Eles abrem com um desprezo tão grande. E observe que o pior não é nem quando eles abrem, o pior é quando eles começam a falar. A Bíblia é isso, a Bíblia é aquilo. Observe que eles abrem lá a passagem dizendo que só temos um mediador. Aí ele acaba de ler dizendo que só tem um. Aí ele fecha e na maior cara dura ele diz que é 2, que é 3, que é 4. Aí eu pergunto a passagem que ele leu, diz que é quanto? Diz que é só um. Aí ele tá dizendo que é 2, que é 3, que é 4. A própria Bíblia dele diz que é só um. Aí ele diz que é 2, que é 3, que é 4. Só para você ver como eles não têm nenhuma
foco na Bíblia, como eles não têm nenhum interesse em seguir ela. Eles desprezam ela totalmente, desprezam tanto que eles abrem a boca com o maior orgulho para dizer que ela não é o suficiente. Ele mesmo diz que as escrituras é a palavra de Deus e ele diz que ela não é o suficiente. Eles estão dizendo que a palavra de Deus não é o suficiente, né? Para você ver o tamanho do desprezo dele pela palavra de Deus. Aí ainda vão confiar numa pessoa dessa, né? Eu não confio. Né? Observe o desprezo quando eles vão falar da Bíblia, quando eles pegam nela. Agora observe como eles puxam o saco e babam a igreja, a placa da igreja. Observe como eles rebaixam tanto a Bíblia, falam tão mal dela e fica babando a igreja o tempo todo. Tanto que eles dizem que o defeito só está na Bíblia, a igreja é perfeita, né? Observe, não, a igreja é santa, a igreja é isso, a igreja é aquilo, a Bíblia que está errada, né? Eles ainda deram uma de querer interpretar a Bíblia, explicar a Bíblia em grego, em hebraico, e despreza a interpretação em português, né? Aí eu pergunto, se eles querem explicar em grego e em hebraico, então para que eles usam uma Bíblia com tradução em português, se eles dizem que a tradução em português está errada, né? Devia eles espalhar a Bíblia em grego, em hebraico, porque eles dizem que a tradução em português está errada, né? Quando diz que é só um advogado, está errado. Quando diz que é só um mediador, está errado. Então eles não deviam usar a Bíblia, né? Eles deviam pôr ela para a língua grega, né? Para teologia, que é isso que eles dizem, né? Eles usam ela na tradução em português, mas eles dizem que está errada, então deviam não usar, né? Devia eles interpretar ela para o idioma hebraico, para o idioma grego, né? Só para você ver. Tá aí, a verdade é essa daí. E só quem é cego de fato nunca enxergará, né? Eu enxerguei porque eu quis enxergar, porque se eu não quisesse, até hoje eu tava lá dentro. Graças a Deus que o Senhor me tirou de lá. Amém.